Sabe, existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro da gente, agora mesmo. Hoje nós vamos contar a história de um verdadeiro fora da lei, uma das nossas próprias células que um dia se rebela e decide quebrar todas as regras. Essa é a história do câncer, mas olha só, contada não apenas como uma doença, e sim como uma saga de traição celular. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: como é que pode uma célula, que faz parte da gente, se transformar na nossa maior inimiga? Para a gente entender essa rebelião, a gente precisa primeiro entender a ordem que ela destrói. Pois é, para entender o crime, primeiro a gente precisa entender a lei. Pensa no nosso corpo como uma sociedade. Uma sociedade com trilhões de cidadãos, que são as nossas células. Cada uma delas tem uma função e segue um código de conduta super rigoroso, principalmente quando o assunto é crescer e se dividir. É uma cooperação numa escala que é até difícil de imaginar. E o coração de toda essa ordem é o que a gente chama de ciclo celular, o processo de divisão. E como dá para ver aqui nesse diagrama, isso não é uma corrida desgovernada de jeito nenhum. Repara só nos checkpoints, os pontos de checagem. Em cada um deles, proteínas específicas funcionam como se fossem guardas de trânsito, sabe? Elas garantem que a célula só avance se e somente se tudo estiver perfeito. É um sistema de segurança de uma precisão incrível. E aqui, nossa, o contraste visual fica muito claro. À esquerda, a gente tem as células cidadãs exemplares. Elas respeitam o espaço pessoal, param de crescer quando encostam nas vizinhas, formam uma comunidade super organizada. Já na direita, estão os foras da lei. Eles ignoram todos os sinais, se amontoam uns sobre os outros sem controle nenhum, formando uma massa caótica, invasiva. Tá, mas o que transforma um cidadão em criminoso? Bom, tudo começa com um ato de sabotagem interna. Um erro no livro de regras da célula, que é o seu DNA. Às vezes, uma única mutação é o estopim. Dentro do nosso DNA, a gente tem uns genes chamados proto-oncogenes. A melhor analogia para eles é pensar no pedal do acelerador de um carro. Eles dão um sinal de ok, pode ir, cresça e se divida, mas sempre de um jeito controlado e só quando é preciso. O perigo começa mesmo quando uma mutação atinge esse gene. Aí, ele se transforma num oncogene. Sabe o que acontece? É como se o acelerador ficasse preso, atolado lá no fundo. A célula passa a receber uma ordem que não para nunca. Divida-se, 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 sem parar e sem motivo nenhum. Mas calma, a célula tem sistemas de segurança. Se os proto-oncogenes são o acelerador, os genes supressores de tumor são os freios. Pensa no mais famoso deles, o P53. Ele é conhecido como o guardião do genoma. A função dele é essa: parar tudo, consertar danos no DNA ou, em último caso, acionar um programa de autodestruição se a célula estiver danificada demais. Agora vamos juntar as peças. Uma mutação ativa o acelerador para sempre. Aí vem outra mutação e corta os freios. O resultado é exatamente esse desastre que a gente vê. Uma célula numa viagem sem volta, acelerando sem controle nenhum em direção ao caos. Mas olha, uma única mutação raramente é o suficiente. Para se tornar perigosa de verdade, uma célula precisa acumular uma série de mutações que dão a ela o que os cientistas chamam de marcas registradas do câncer. Pensa nisso como se fossem os superpoderes de um vilão de história em quadrinhos. E aqui tem uma ideia que é muito poderosa. O câncer evolui. É basicamente uma seleção natural acontecendo em altíssima velocidade dentro do nosso corpo. A cada nova mutação, uma célula pode ganhar uma vantagem sobre as outras. As que se dividem mais rápido, que roubam mais nutrientes, que sobrevivem melhor, elas se tornam dominantes, e aí geram clones cada vez mais agressivos e perigosos. Esse diagrama que foi proposto pelos pesquisadores Hanahan e Weinberg é tipo o mapa dos superpoderes do câncer. Vamos passar por eles rapidinho. Autossuficiência em sinais de crescimento, ou seja, o poder de se acelerar sozinha. Insensibilidade aos sinais de parada. Capacidade de escapar da morte programada, potencial de replicação ilimitado, ou seja, imortalidade, angiogênese, que é a habilidade de criar o próprio suprimento de sangue, e, por fim, a invasão e a metástase. Cada um desses é um passo em direção ao domínio total. Então, vamos ver 4 desses poderes em ação. A célula se torna autossuficiente, é como se ela criasse a própria fábrica de sinais de crescimento. Ela também fica surda para os sinais de pare que o corpo manda. Ela consegue desarmar a própria bomba de autodestruição, a tal da apoptose, e, por fim, ela adquire o poder da imortalidade, enganando o processo natural de envelhecimento da célula. Com esses superpoderes todos, a célula rebelde começa a construir seu reduto, que é o tumor. Mas para um fora da lei virar um imperador, ele precisa de 2 coisas:
linhas de suprimento e a capacidade de conquistar novos territórios. Um tumor em crescimento é como uma cidade em expansão acelerada. Ele consome uma quantidade absurda de oxigênio e de nutrientes. Para conseguir crescer além de 1 ou 2 milímetros, ele precisa desesperadamente de uma infraestrutura, das suas próprias linhas de suprimento. A estratégia de conquista do tumor tem basicamente 3 fases. Primeiro, angiogênese. O tumor meio que sequestra o corpo, forçando-o a construir novas estradas de vasos sanguíneos para trazer suprimentos. Segundo passo, invasão. Ele começa a liberar enzimas que funcionam como se fossem explosivos, demolindo as barreiras ao redor para poder expandir seu território. E terceiro, que é o passo mais letal, a metástase. As células usam essas novas estradas para viajar pelo corpo e fundar novas colônias em órgãos que estão bem distantes. Mas para construir um império num ritmo tão acelerado, não basta ter espaço e suprimento. É preciso de uma economia de guerra. As células de câncer reprogramam todo o seu metabolismo para alimentar essa expansão que não para nunca. Vamos comparar as duas fábricas. A célula normal é como uma fábrica de alta eficiência, que extrai o máximo de energia de cada molécula de glicose. Já a célula de câncer é uma fábrica de produção em massa. Ela consome glicose de um jeito voraz e processa tudo muito rápido. O objetivo aqui não é eficiência energética, é velocidade. Produzir o mais rápido possível os tijolos e as vigas para construir novas células rebeldes. Essa reprogramação do metabolismo é tão fundamental que ela foi adicionada como uma nova marca registrada do câncer. E isso mostra uma coisa muito profunda. O câncer não é só sobre crescer sem controle, é sobre reescrever as regras da própria economia da vida para sustentar esse crescimento. E aqui, a história toda se conecta. Essa reprogramação metabólica não é um efeito colateral, na verdade é o plano principal. Os mesmos genes que cortam os freios e que prendem o acelerador do crescimento são os maestros que organizam essa revolução econômica. Controle do crescimento e controle do metabolismo são, na verdade, duas faces da mesma moeda rebelde. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se o câncer é um fora da lei que evolui para nos enganar, como é que a nossa luta contra ele também deve evoluir? A gente não está enfrentando um inimigo parado, estático, mas sim um adversário que aprende e se adapta. A questão que vai definir o futuro da medicina é: como é que a gente pode ser mais esperto e mais rápido que a evolução de um inimigo que vive dentro de nós?